dia eu reclamo de uma coisa, todo dia eu peço, todo dia eu coloco no caderninho enfiado. Essas pessoas fazem parte da nossa vida mais do que a gente imagina, né? Então, esse grupo que vai se formando, um grupo de teatro, um grupo de dança também, né? Eu sempre digo assim, os amigos que a gente faz nos grupos de dança, eles são para sempre. Então, ele conceitua essa relação, que é uma comunidade emocional para ele. Então, eu acho que você vai ter com esse autor alguns conceitos muito interessantes para você explicar essa coisa que acontece dentro do seu peito, que te leva a chorar, por exemplo, tá? Explicar e dar nomes a algumas coisas que você precisa. Então, além do que, ele é uma delícia, a gente tem lições para ler. Então, você vai precisar ter cuidado só no anteprojeto do tamanho da sua contextualização. Mas o TCC já está bom, no caso, né? Para começar, né? Ela vai começar a escrever o TCC dela. Quando você fala no seu objetivo geral que você quer registrar, eu acho que o seu objetivo geral, isso aqui não está bem. Eu acho que registrar não é um verbo. Você tem que insistir muito no verbo, né? Porque na verdade o que você quer não é só fazer o registro. Você quer construir algo mais. Você quer dar um valor a alguma coisa, entende? Então eu não colocaria como verbo, usaria um outro truque. Eu gostaria que você pensasse em construção da trajetória. Trajetória antropológica, acho que talvez a Juliette já tenha falado com você, ou outro pessoa, você fala do trajeto antropológico de algo. Esse é um conceito muito interessante para você. Então, construir a trajetória inicial, ou a trajetória da primeira fase do grupo, é importante. É uma besteira própria de uma palavra, mas diz muito. Eu acho que o registrar não tem a força que a gente precisa por uma coisa dessa. Agora, construir toda uma trajetória é outra coisa. Você levanta a memória. Talvez outro conceito importante pelo trabalho seja a memória. E memória tem conceitos e conceitos e conceitos. Qual seria o conceito de memória importante para você? Quando você fala no específico, documentar a importância, já tem um sentido de valor. Você já está dizendo que ele é importante. Eu sei que tem, só que nós, como pesquisadores, temos que controlar um pouquinho disso. É o final, é o seu trabalho realizado que vai dizer, eu estava pensando aqui dentro, que olha como era importante, mas está aqui dentro. Tá? Documentar toda a fase inicial já é um objetivo específico importante, sem dar valor. A gente tem que ter cuidado com essas palavrinhas que vão adjetivando o nosso processo. Tá? Tem que ficar bem claro na delimitação, fundação que você vai tratar dos 6 anos do projeto, dos 3 primeiros anos. E você colocou por conta própria um marco, a saída da Mariana. É o seu grande marco, né? Poderia ser outro. Por enquanto, o seu grande marco é a saída dessa fundadora. Mas dentro da pesquisa você pode discutir, você pode perceber que já tem um outro marco, que não é esse. Eu não sei se ele é o melhor marco. Mas delimitar é dizer que nesse período, tenta ver se nesse período você consegue fazer o número de crianças envolvidas, para colocar esse dado já. Você mostrou para a gente 4 mostras, né? Em 6 anos foram acontecer 4 mostras. Coloque isso para delimitar o seu objeto, coloque as informações que você já tem. Delimita melhor. Agora, a justificativa está fraca. Tá? Acho que você colocou um termo, alguém que sei lá. Está fraco, eu acho que você tem que é da justificativa. Você tem que
eliminar. Por isso que eu te falei, se você tem hoje um dado, se vocês são 6 pessoas que vieram no projeto que estão aqui, receberam o curso técnico e o superior, acho que vocês têm que dizer isso. Por quê? Porque não tem como a Universidade Federal, 6 pessoas que passam por ela, que são formadas, entre essas 4 que são futuros professores dessa cidade, e elas vieram, elas nasceram, o bebê que nasceu lá naquele lugar, não tem como a universidade dizer, não interessa para a gente não pesquisar. Entende? Não precisa. Né? Não precisa muito. Então, eu acho que você precisa de mais dados. Você já tem. Intuitivamente, você também coloca no trabalho. A pergunta, o problema, como podemos afirmar, eu acho que a construção do problema é estranha, só fala, é um pouquinho estranho, tá? Como podemos afirmar que um projeto pode transformar vidas através da dança? Ele é estranho, como podemos afirmar, o seu grande ponto, repara bem, o problema é o que induz você a começar a pesquisa. Tu não está te procurando só afirmar que um projeto pode transformar a vida das pessoas. Entende? Porque ao mesmo tempo que ele é pequeno, afirmar algo, ele é grande, que é a transformação da vida. Olha, na mesma frase, ela vai de um micro que é afirmar o projeto é importante, um grande que é mudança de vida. Então a formatação do problema está estranha. Você pode melhorar. Deixa claro para mim, está claro. Mas você pode melhorar a qualidade dessa pergunta. É um exercício bom. Eu não sei se o seu projeto é para mostrar a transformação de vida das pessoas. Dar o ofício das pessoas já é muito difícil. Né? Colocá-las numa vida profissional é muita coisa. A nossa vida não é só profissional, a nossa vida ela é fundamental. A nossa profissão hoje, pela própria estrutura do modo que a gente vive, né? Que é o modo capitalista, que a gente precisa de dinheiro, a gente quer consumir, trocar, é fundamental. Alguém tem um trabalho hoje, é alguém muito difícil, é uma situação muito difícil, mas ela não é a única. Por isso que muita gente vai trabalhar de graça. Por que a gente vem vezes fazer circo, teatro, dança de graça? Porque a gente sabe que tem algo a mais. A gente entende, então a gente tem que ter um prazer de ficar horas a gente trabalhando com uma disposição incrível num lugar que não vai dar uma questão para a gente. Porque a gente sabe que existe algo além do trabalho, desse trabalho remunerado. Então, eu acho que você precisa formatar novamente, tá? Quando você fala logo depois que o seu método é historiográfico, etnográfico, eu entendo que uma parte vai mexer com a história e outra parte, mas eu acho que não é o caso do seu projeto ser histórico e ser etnográfico. Acho que você tem que decidir. Tá? Se ele é histórico e se ele é etnográfico. Pelo material que você trabalha aqui, pelas professoras, pelo quadro de disciplina do meu curso, eu acho que você vai estar mais fundamentada para trabalhar com método etnográfico. Você for uma aluna atenta a todas as disciplinas. É legal, porque às vezes a gente está lidando, por exemplo, com a Gisele, né? Gisele Guilhom. Ela tem uma formação de antropologia, ela domina o método etnográfico. Tudo que ela trabalha com vocês é nesse sentido. A gente é que não dá conta que o professor está trabalhando. Quem trabalha comigo sabe que eu não trabalho com etnografia, nem historiografia. Eu trabalho com cartografia, eu trabalho com uma outra coisa, outro tipo de desenho. Se você começar a partir de hoje, se vocês começarem a partir de hoje a prestar atenção no jeito de trabalhar dos professores e professoras, você vai dizer, e você vai perceber que você está recebendo mais informações do que a gente consegue processar. Porque o problema é esse.
atenção, o que é que eu não estou vendo que a pessoa está falando? O que eu posso ficar atrás? Já que eu vou começar um trabalho específico. Você vai se entender melhor, com melhores coisas, tá? Então eu te aconselharia a ocupar pelo etnográfico. Mas se você quiser muito mais esse dado de informação cronológica que a historiografia traz, procure dialogar com o ponto da historiografia de estudos culturais, tá? Eu já te falei o conceito que a gente já fazia logo uma pequena biografia pequena mesmo, resumidamente, dessas 6 pessoas que estão aqui na escola, passaram pela escola, processo de formação, onde elas estão hoje, eu acho que vai te ajudar muito. Não é formulário de entrevista, tá? 3 instrumentos de coleta, dicionário, formulário de entrevista, roteiro de entrevista. Isso está escolhido. Um roteiro de entrevista. Esse roteiro pode ser um roteiro aberto, onde você tem uma pergunta disparadora de tudo, mas pode ser um semi-estruturado, estruturado. O pesquisador precisa pelo menos perceber quem é que ele vai entrevistar. Ontem eu estava falando na turma da vez, por exemplo, o Cláudio Barrada, vamos conhece o Cláudio Barrada, né? O Cláudio é um cara que fala muito e tem muita informação. Entrevistar o Cláudio é punk. Porque tu faz uma pergunta, tu vê que foi 10 anos depois. Aí o Cláudio sempre diz assim, vai entrevistar a pessoa como o Cláudio, você tem que ir com uma entrevista estruturada, sabe? Tu vai ficar lutando o tempo todo. Ele está dizendo, sim, Cláudio, mas e tal coisa, para fazer ele voltar. É isso que você tem que perceber. Como são as pessoas que você vai entrevistar e você fecha, você leva todas as perguntas. Porque se for uma pessoa boa de papo, organizada, você não precisa levar um questionário, um roteiro de perguntas muito fechado, porque você é capaz de fazer muito forte. Pergunta, roteiro fechado, eu já fico ótimo. Quando elas começam a me perguntar, por que isso?